Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, o primeiro programa do mês de setembro, dia 3, e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Chacina na Compensa. A polícia prende os mandantes do crime que deixou 3 mortos e 3 feridos na tarde da última sexta-feira. O vídeo gravado por moradores minutos após o crime mostra as vítimas sendo socorridas. Mulher morre após cair em fosso de elevador no Adrianópolis. A Irina estava correndo, parecia desesperada, querendo se esconder de alguém. E foi no momento de desequilíbrio que ela acabou caindo no fosso do elevador. Idosa dada como morta pelo médico volta a respirar no necrotério. O bicho pegou aqui nesse necrotério. Todo mundo, mulheres caindo, desmaiando. A família passou muito mal. Ministério Público apura denúncia de falta de vacina de sarampo em Manaus. E ainda, depois de suspeita de fraude, Justiça suspende o concurso da SEDUC. E você acompanha os detalhes das 3 noites do Festival de Cirandas de Manacapuru. Hoje é dia de conhecer a campeã. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia para você. São 6 horas e 2 minutos. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só ir aqui no Facebook e deixar o seu recadinho que eu estou esperando. Você, inclusive, pode sugerir entrevistas para o nosso programa. Lembrando que também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá, você acompanha todo o nosso conteúdo ao vivo, além de conteúdos extras, feito especialmente para você aí de casa. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial porque um homem morreu carbonizado após um incêndio atingir a casa dele. Isso aconteceu no bairro Petrópolis no sábado e só a perícia vai poder determinar quais foram as causas do sinistro. O incêndio começou por volta das 6 horas da manhã aqui no beco Antônio Passos, que fica no bairro Petrópolis. As chamas atingiram essa casa de madeira que ficou completamente destruída. Dentro dela estava o Wellington Lima da Costa, de 34 anos. Ele morava aqui desde criança e recentemente passou a viver sozinho na residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado assim que o incêndio começou, mas por se tratar de um beco, eles tiveram uma certa dificuldade em acessar o local. Por isso, quando chegaram aqui, o fogo já havia se espalhado e inclusive atingido uma outra residência que fica bem ao lado desta casa que ficou completamente destruída. Agora as chamas se espalharam rápido, né? E mesmo com o Corpo de Bombeiros trabalhando, ainda atingiram a casa de vocês aqui. Sim, aqui na casa da minha sogra queimou todo o guarda-roupa, meu cunhado perdeu todas as roupas, o meu sobrinho todas as roupas, perderam todos os documentos, então queimou tudo aqui dentro do quarto. As causas desse incêndio ainda são desconhecidas, mas segundo os moradores da área, existem 2 versões. A primeira é de que um curto-circuito teria iniciado as chamas e a outra é de que o Wellington possa ter esquecido uma panela do fogo. O Corpo de Bombeiros esteve aqui no local e vai apurar essas informações para saber quais foram as reais causas desse incêndio. O Instituto Médico Legal também esteve aqui no local e fez a remoção do corpo. Pelo impacto da ocorrência, as pessoas estavam muito nervosas, muito assustadas. Então, nesse momento, não tem como a gente pegar informações precisas do que realmente aconteceu. Então, uma perícia será realizada e as causas serão apuradas. E a gente vai mostrar um caso curioso que aconteceu no Hospital Platão Araújo nesse fim de semana. Uma idosa de 69 anos foi atestada como morta. E após passar 3 horas no necrotério, os funcionários da funerária perceberam que ela ainda estava respirando. Imagina o susto. O bicho pegou aqui nesse necrotério. Todo mundo, mulheres caindo, desmaiando. A família passou muito mal. Teve gente com medo também, correu? Correu, Mário, correu. Teve senhores que correram aqui que o pé bateu na orelha na hora. Uma carreira de Bolt não chegaria perto. Em seus 30 anos de profissão, esse agente funerário jamais havia visto coisa parecida. Um morto voltar a viver. Mas, peraí, como assim?
Foi exatamente o que aconteceu diante dos olhos de seu Sebastião. Essa idosa Maria Olinda dos Anjos Bezerra, de 69 anos, que foi dada como morta pelos médicos desse hospital de Manaus, voltou a respirar quando estava no necrotério. Mas toda essa história começou na manhã da última quinta-feira, quando Dona Maria estava em casa e começou a passar mal. Os filhos, preocupados, ligaram para o SAMU. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência trouxe Dona Maria aqui para o Hospital Platão Araújo. A mulher chegou aqui em estado grave de saúde. Os médicos confirmaram que ela havia sofrido uma parada cardíaca. Simplesmente, Dona Maria ficou internada. Só que no outro dia, a família recebeu a notícia que jamais esperavam. Dona Maria morreu. Simplesmente os médicos atestaram que a idosa já não tinha mais os sinais vitais e ela foi dada como morta. Só que poucas horas depois, os familiares ligaram para a funerária para fazer o translado do corpo. E quando um agente funerário chegou aqui na parte do necrotério que fica mais à frente, e quando estava aferindo as medidas do corpo para a produção do caixão, simplesmente Dona Maria, que havia sido dada como morta, voltou a respirar. Preenchi a ordem de serviço e fui tirar a medida, Mário. Quando eu vou tirar a medida, notei que o saco estava mexendo. Mas até então, tirei a medida e me afastei. Quando eu me afasto, uma familiar que tinha 3 óbitos no necrotério abriu o saco, viu que ela ofegava. E na hora eu virei de frente para ela e vi que ela estava respirando e o coração batendo. O senhor pediu, logicamente, a ajuda dos médicos, correu pelo hospital? Com certeza, o próprio médico que atestou o óbito veio e constatou que a mesma estava com pulsações vitais. Depois do susto, os médicos levaram Dona Maria de volta para a sala de reanimação, onde ela ficou internada em coma induzido. Só que 24 horas depois, não teve jeito. Dessa vez, Dona Maria morreu. Os familiares da idosa não quiseram falar sobre o assunto. Agora, fica a dúvida. O que realmente causou a morte de Dona Maria? Consequências da parada cardíaca ou o tempo em que ela ficou no necrotério? Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas informou que está apurando o ocorrido e os procedimentos adotados em relação à paciente. E uma quadrilha formada por 8 pessoas no Educandos foi desarticulada na sexta-feira. Os suspeitos comandavam o tráfico de drogas no local conhecido como Beco da Bomba, no Educandos. Há 2 semanas, uma equipe da Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da Polícia Civil e Polícia Militar, investigava uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas no Beco da Bomba, no bairro Educandos. O local é apontado pelos policiais como uma boca de fumo de difícil acesso. E, inclusive, para essa operação, a polícia precisou do apoio das viaturas fluviais. Foram essas viaturas que fecharam o cerco pelo rio e impediu que qualquer integrante da quadrilha fugisse. 8 pessoas foram detidas e levadas para a Delegacia Geral de Polícia. Entre elas, 2 adolescentes, um de 16 e o outro de 17 anos. Dos 6 maiores, 5 são homens e foram identificados como Luan Oliveira Vieira, de 20 anos, Igor Thiago Alves da Silva, de 18, Maicon da Silva Soares, de 35, Tiago Couteiro Salles, de 26 e uma mulher identificada como Juliana Parente Gomes. Nós fomos demandados pela Força Tática, que atua muito na área, e já nos relatava essa dificuldade em apreender os indivíduos que lá ficavam, porque lá há diversas rotas de fuga, tanto por becos, na parte terrestre, quanto também na parte fluvial. E então, durante 2 semanas, fizemos todo o levantamento de inteligência para poder identificar o melhor horário em que eles estavam reunidos, né, tentar anular suas rotas de fuga, porque lá também tinham
tinham lanchas que eles usam para empreender fuga. Então organizamos essa operação, chamamos também a CEOP, que é a Secretaria de Operações, a CA, a Secretaria de Inteligência. Então bolamos aí essa operação e aceleramos, inclusive, porque nós iríamos fazer ao longo da outra semana, mas soubemos que eles estavam reunidos na data de hoje, conseguimos fechar bem o perímetro, né? Eles tentaram, quando a polícia entrou, eles tentaram empreender fuga pelo rio, mas nós já estávamos nas lanchas e aí conseguimos encurralá-los, né? Felizmente conseguimos apreender boa parte deles. Segundo a polícia, a Juliana Parente tinha a missão de guardar na casa dela toda a droga e o material que era utilizado para o refino. E, inclusive, foi nesse local que a polícia conseguiu apreender 2 armas de fogo, uma arma de brinquedo, 2 quilos de entorpecente, munições, balança de precisão e um colete balístico. Que, inclusive, para a polícia, esse colete balístico é uma das provas de que a quadrilha também era envolvida em homicídios. Isso aí geralmente são pessoas que fazem, que cometem execuções, que eles montam aqueles bondes, né? E aí nós temos notícias que eles vão de colete, às vezes tentam se passar por policiais também. Um dos detidos que não aparece nas imagens e não teve a identificação revelada pela polícia é suspeito de ter participado de uma chacina que aconteceu na tarde da última sexta-feira, lá no bairro da Compensa. Quando a polícia chegou no Beco da Bomba, esse suspeito já estava baleado. É a prova de que ele tinha acabado de participar de um tiroteio. Mas essa informação ainda não foi confirmada pelos policiais. Eles ainda estão investigando esse caso. Para o secretário de Segurança Pública, a operação também faz parte de uma série de investigações que as polícias do Amazonas estão realizando para combater não somente o tráfico de drogas, mas também os homicídios propagados pelas facções criminosas no estado. Automaticamente nós fizemos a nossa ação conjunta para que coibisse a questão do tráfico de drogas e também não tivesse o quê? Homicídios naquele setor ali do Educandos. E os moradores da Compensa viveram mais uma tarde de terror. Um grupo armado matou 3 pessoas e deixou outras 3 feridas na sexta-feira. A polícia suspeita que o crime seja o resultado da briga pelo comando de tráfico de drogas da região. O vídeo gravado por moradores minutos após o crime mostra as vítimas sendo socorridas. 3 morreram na hora e outros 3 foram levados para o hospital. Entre os feridos, um adolescente de 17 anos. Dos 3 mortos, 2 tinham passagem pela polícia. Essa é a segunda chacina em um campo de futebol em menos de um ano no mesmo bairro. Em dezembro do ano passado, 6 pessoas foram mortas e 9 ficaram feridas quando bandidos fizeram disparos de fuzil durante o treino de um time local. Para a polícia, o crime desta sexta-feira tem ligação com a guerra entre as 2 facções criminosas que comandam o tráfico em Manaus. A Compensa ela tem alguns pontos de tráfico realmente e essas facções elas estão tendo uma rivalidade uma contra as outras. E depois de receber informações anônimas, a polícia prendeu 7 homens por envolvimento nessa chacina. Entre eles está o suposto comandante do crime. A operação começou por volta das 11 horas da manhã deste sábado e foi realizada por 4 equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Os policiais foram checar uma denúncia na Travessa S, no bairro Nova Esperança. Até antes das 3 horas da tarde, os 7 suspeitos já estavam presos. Começaram-se várias informações no nosso linha direta da Rocan, informando que na Travessa S do bairro Nova Esperança tinham alguns indivíduos que participaram dessa ocorrência, em que eles estavam escondidos num beco. A partir dessas informações, fizemos uma operação, foi adentrado o beco, vários infratores correram, nós conseguimos alcançar 5 com 2 armas de fogo. Entre os presos está Anderson Gustavo, de 30 anos, também conhecido como Godofredo. De acordo com a polícia, ele estava foragido do CDPM-2 desde maio, quando 35 detentos conseguiram sair do presídio por um túnel. E a partir desses 5, nós observamos a participação dele com a outra parte do bando, que é o Bruno Fiel. Bruno Fiel, como é conhecido, é apontado pela polícia como um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas e está entre os mandantes das execuções dos últimos meses na cidade.
6 armas também foram apreendidas com suspeitos. A perícia deve determinar se elas foram usadas no crime da compensa ou em outros homicídios. A polícia já tem indícios da participação de pelo menos 3 dos 7 presos nas mortes ocorridas na sexta-feira lá na compensa. Um dos veículos utilizado pelos atiradores foi este Etio, também apreendido nessa operação da Rocan. A placa é clonada, pertence a um outro carro do mesmo modelo e cor. Mas a verificação do chassi mostrou que este é mais um veículo roubado para ser usado em crimes. Dentro do veículo, a polícia encontrou outra placa, que também seria clonada. Os 7 presos foram encaminhados aqui para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde o procedimento policial está sendo realizado. Depois de coletar os depoimentos, a polícia deve divulgar por que crimes eles devem responder e quem será encaminhado para audiência de custódia. Aqueles que tiverem mandado de prisão aberto deverão ser encaminhados diretamente para o sistema prisional. E mais um caso em que alguém foi morto enquanto ia à igreja. O caso aconteceu no Novo Aleixo. A vítima foi atingida por 2 tiros porque teria reagido a um assalto. Mas a família suspeita que o rapaz tenha sido morto por engano. Era por volta de 8 da noite do último sábado, quando o industriário João Paulo Guimarães Nascimento, de 31 anos, andava aqui por essa rua Rio Paraguai, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O destino dele seria a igreja. O problema é que no meio do caminho, o João resolveu atender a uma ligação no seu celular. E foi nesse momento que ele foi abordado por 2 homens em uma moto. Esses 2 homens possivelmente seriam assaltantes e possivelmente também teriam pedido o celular da vítima. A vítima se recusou a entregar o aparelho e resolveu correr numa tentativa de fuga, mas nesse momento foi alvejada pelos assaltantes. A vítima chegou a ser socorrida, foi encaminhada para o pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os familiares, em depoimento na delegacia, eles acharam estranho porque esses 2 indivíduos já haviam acabado de passar aqui pela rua poucos minutos antes de cometer esse homicídio. E mais estranho ainda para a família é que depois que os assaltantes cometeram esse homicídio, eles saíram e não levaram o celular da vítima. Mais uma evidência para a família que a vítima tenha sido morta por engano. Mas esse caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E agora a gente fala de 2 casos de violência contra a mulher registrados nesse fim de semana aqui no estado. Em um deles, uma professora foi esfaqueada pelo marido no meio da rua. Esse caso foi no município de Humaitá. E aqui em Manaus, uma jovem foi decapitada depois de ser sequestrada por criminosos. Quem tem os detalhes desses casos é o Fred Rocha, que já está ao vivo. Olá, Fred, muito bom dia para você. Nesse último caso, a vítima estaria a caminho da igreja também, na noite de ontem, quando foi abordada pelos criminosos. É isso mesmo? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. As informações preliminares são essas, de que a jovem estaria a caminho da igreja quando foi sequestrada por 7 homens que ainda não foram identificados. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que o corpo da jovem estava enterrado em uma área de mata no bairro União. Foi aí que os policiais se deslocaram até o local. Quando chegaram lá na área, acabaram trocando tiros com criminosos. Um deles acabou preso. O outro, que teria participado da troca de tiros com a polícia, conseguiu fugir. A polícia pediu o apoio do Corpo de Bombeiros para chegar até a área que tinha sido indicada, onde o corpo da jovem estava. Segundo a polícia, o corpo aparenta ter 23 anos. Segundo informações, depois que o Corpo de Bombeiros conseguiu vasculhar aquela área, encontrou o corpo da jovem decapitado. Ele estava enterrado numa área que fica próximo ao igarapé ali da comunidade União, chamado também como bairro União, por trás de uma universidade. Esse corpo já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde agora está aguardando o reconhecimento de familiares. Em Humaitá, no último sábado, a professora Elisete Ferraz Lopes acabou esfaqueada em via pública. O principal suspeito de cometer o crime contra ela é o marido. A polícia, a princípio, foi acionada para verificar um caso de roubo. Quando chegou ao local,
foi informada sobre o que havia acontecido. Então, os policiais se deslocaram até o local onde a vítima tinha sido levada. Ainda consciente, ela contou aos policiais de fato que quem tinha agredido ela era o companheiro. A partir disso, os policiais começaram a procurá-lo e aí, assim, conseguiu prendê-lo. Ele foi levado para a Delegacia Interativa do município de Humaitá, que fica a 590 quilômetros de Manaus. A vítima, professora que recebeu golpes de faca no pescoço e na cabeça, está em estado grave. Ela foi levada para um hospital em Porto Velho para receber um atendimento mais especializado, até mesmo por conta da gravidade dos ferimentos. O marido, por enquanto, ainda não falou à polícia a motivação deste crime. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai falar de uma morte que ainda precisa ser esclarecida. Uma mulher de 27 anos morreu após cair no fosso do elevador do prédio onde trabalhava. Segundo informações repassadas pela polícia, Erina Brito Tavares, de 26 anos, era funcionária deste curso preparatório que fica aqui na rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis. Na noite do último sábado, ela e mais outros 2 funcionários, uma mulher e um homem com quem possivelmente ela teria um relacionamento amoroso, saíram do local para beber em um bar das proximidades. Ao retornar para o prédio, o casal subiu para uma área de acesso restrito até para funcionários, que é justamente no local onde fica armazenado todo o maquinário da estrutura do prédio. Ainda segundo a polícia, minutos depois, uma outra funcionária do curso subiu para o 4º andar do prédio para chamar o casal. E foi chegando lá nesse piso que ela presenciou a seguinte cena. A Erina estava correndo, parecia desesperada, querendo se esconder de alguém. E foi no momento de desequilíbrio que ela acabou caindo no fosso do elevador. A jovem não resistiu à queda. Minutos depois, o corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate do corpo da vítima. Uma equipe do SAMU também esteve no local, mas de imediato já constataram o óbito. Uma equipe do Departamento de Criminalística da Polícia Civil também esteve no local, isolou a área para fazer a perícia criminal. O caso foi encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia. Os envolvidos nessa história ainda não foram ouvidos pelo delegado Henrique Brasil, que é o delegado titular do 12º DIP. O homem com quem possivelmente Erina teria um relacionamento não teve a identidade revelada. Outras informações sobre esse caso estão sendo mantidas em sigilo para não atrapalhar as investigações da polícia. A gente vai para o intervalo e na volta o Ministério Público investiga a denúncia de falta de vacina contra o sarampo em Manaus. E ainda, falso policial é preso com arma de brinquedo aqui na capital. Eu volto em instantes, não saia daí.